Ah, não, isso é normal, eu acho que é. Ele está alucinando, delirando, totalmente louco, mas ele está interpretando. Não teve o Thomas Haas, o David Cooper e o Franco Basaglia que disseram que louco não é louco, que loucura não existe? Então parece que tudo é possível. E não é. E não é. Mas a gente está falando se você me permite, a gente está falando da doença mental, não é? Que é uma coisa que é fácil de ver. É fácil de ver e tão fácil de ver que o próprio nome alienação mental vem daí. Esse nome alienação mental foi dado por Asclepíades Betiniensis, que era um médico grego, amigo do velho jurisconsulto Cícero, lá da velha Roma. E ele notava... Alienação mental. Ele notava que os indivíduos doentes mentais hoje, que é o chamado de furiosos ou mentecaptos. Ah, vem daí o mentecapto? Vem, mente captada. Pelo diabo. A doença mental era possessão demoníaca. Que era possessão demoníaca. Epilepsia, épio que está acima, tudo lepsia, abater, epilepsia. O diabo veio e abateu. Nossa! O pessoal não entendia, estava possuído. Exatamente. E o Asclepíades, ele notou que as pessoas punham esses indivíduos de parte, de lado, alienavam. Entendi. Por isso o nome alienado mental. Entendi. Então é fácil ver. E a doença mental, ela, tá tudo aqui, ela tem uma hora que ela acaba. A doença mental tem uma hora que você não pode mais colocar aqui como doente mental. Ela só uma linha. Acaba. Uma linha precisa. Não é? Agora vão começar as dificuldades. Dificuldade é a seguinte: a natureza não dá pulos. Natura não facilita saltos. Tá certo? A natureza não dá pulos. O fruto amadurece aos poucos. A noite se transforma em dia por meio da aurora. Então, quando termina a doença mental, não é exatamente aqui que começa a normalidade. A normalidade vai começar lá para frente. Tem um espaço aqui, um E cinza. quem são os habitantes psiquiátricos desse interregno entre a loucura e a normalidade mental? Resposta: os condutopatas, também conhecidos como psicopatas. Pois é, não são nem loucos e nem normais. Ele tem um grau de consciência e ele tem algo de normalidade e tem algo de loucura. Ele tem algo que não controla e tem algo que ele controla. Isso. Nossa. Entendeu? Mas só que eles não são alienados mentais. Porque os doentes mentais verdadeiros, os alienados mentais na concepção de Asclepíades, né? Eles estão completamente fora da realidade. Eles romperam com a realidade. O condutopata, eu não gosto do nome psicopata, eu gosto de condutopata. Depois eu explico por quê. Mas os condutopatas, psicopatas... Sociopata também não. É tudo sinônimo. Tudo sinônimo. Eu já vou dar toda a linha da sinonímia, porque fica fácil de entender quem eles são. Tá bom. Mas esses condutopatas, sociopatas, psicopatas, loucos lúcidos, loucos morais, que são os nomes que eles têm no curso da história, eles não rompem com a realidade. Eles não alucinam, não deliram. Eles são muitas vezes inteligentes. Então aí viria a pergunta: qual a diferença que tem entre um fronteiriço, um condutopata, e o doente mental? E qual a diferença entre esse fronteiriço e um normal mentalmente? Não é uma... Nossa, é um desafio. É um desafio. Mas então vamos lá. Então, o que me separa de um condutopata? Isso. E o que separa um condutopata de um doente mental, de um louco. Mental. De um louco. De um louco. Exato. Então, vamos lá. Então, primeiro, justificar o nome condutopata. Porque eu acho que os nomes, eles revelam a essência da coisa. Entendi. Quando você fala um cavalo... É um cavalo. Um cavalo. Tá certo? Você já vai ver. A palavra já... Igual era esquizofrenia. Só aparente. Psiquiatria, que esquizofrenia é apenas um nome, não vale nada. Mas, enfim, apenas para fazer uma pequena ponte do que a gente tinha conversado. Bom, pois bem. Então, por que o nome condutopatas? Porque a patologia, a apatia, a deformidade, a doença está na conduta do indivíduo.
Então, ele é um indivíduo que ele apresenta uma conduta patológica. Entendeu? Então, vamos lá. Entendi. Quais foram os nomes que foram dados durante a história, que é bom para a gente entender? O primeiro deu loucura moral, que é um nome bom. É um nome bom. Loucura moral. Depois, olha um outro nome interessante, loucura lúcida. São nomes que já caiu em desuso. Mas... Todo caiu em desuso. Loucura lúcida. Loucura lúcida. Depois, os tais psicopatas. Mas só que eu não gosto desse nome porque um esquizofrênico, que é um doente mental verdadeiro, ele no fundo, ele tem uma psique patológica. Ele seria um psicopata e não é. Por isso que eu não gosto do nome. Entendi. Mas enfim, ele é glamourizado também, etc. Mas esse nome que foi o que ficou. É o que pegou, o que pegou. Bom, e o sócio? O sociopata é outro sinônimo. Porque ele, na verdade, a pateia dele é na sociedade. Entendi. É um nome bom também, mas é sinônimo. Depois, portador de transtorno do comportamento, que é um nome bom também, porque é o que ele é. Bom, pois bem, para a gente apenas não ficar... para definir rapidamente. Qual a diferença que tem entre um fronteiriço e um doente mental? Um condutopata, sociopata, condutopata, psicopata, louco lúcido, louco moral, todo sinônimo. Qual a diferença dele para um doente mental verdadeiro? O doente mental verdadeiro rompe com a realidade. Tá certo? Ele alucina dele, ele está fora da realidade. O condutopata não. Ele não alucina, não delira, ele não tem problema de inteligência. Então, qual que é a diferença dele para o normal mentalmente? Tá certo? O que difere ele de ter esse diagnóstico de um normal mentalmente? A diferença é o que ele não tem. Empatia. Empatia, sim, um deles. Sentimentos superiores de piedade, de compaixão e de altruísmo. Tá. Isso faz com que eles sejam absolutamente egoístas. Eles só pensam naquilo que interessa a eles e nada mais. Então, é clássica a pergunta que a gente faz quando vai examinar condutopatas, já suspeitando que ele vai ter esse diagnóstico. É clássica a pergunta, escuta, você está arrependido do que você fez? Claro que estou, doutor. Eu estou preso há 3 meses. Estão me chamando de monstro. Quer dizer, não é com aquilo que ele fez a vítima. Ele não está arrependido com a ação, ele está arrependido... E todos os condutopatas são iguais. É o que estão fazendo com ele. É o que recaiu sobre ele. Porque se não tivesse recaído, é zero arrependimento. Eu tenho casos, com todo respeito, maravilhosos, entre aspas. Maravilhosos do ponto de vista psiquiátrico forense, não é? São casos todos terríveis. Mas, por exemplo, de um matador que ele matou... que é um clássico da literatura psiquiátrico-forense. Ele era prostituto e ele fazia ponto, foi pego com uma pessoa, que foi para casa dessa pessoa, tomaram uns drinks e ele matou. Matou sempre, ele tem 13 homicídios, é um assassino serial. Sempre nesse Sempre processo. No mesmo padrão, na mesma coisa. Aí eu pedi para ele, falei, escuta, você pode... me fazer, eu gosto muito disso. Você pode me fazer escrever uma carta com seus sentimentos, porque aí ele vai ter tempo para refletir, tempo para pensar, eu também vou estudar o que ele está colocando, etc. Eu gosto disso. Tenho até uma pequena coleção de carta de doentes mentais, de esses condutopatas, etc. Mas ele tem nesta carta, é impressionante. Ele diz que ele não tem culpa do crime que ele praticou. Ele fala assim, por que ele me convidou para tomar um drink? Se eu não tivesse convidado para tomar um drink, ele não teria morrido. Nossa. Quer dizer, ele ainda culpa a vítima. Mas isso é relativamente comum. Essa moça glamourizada, que teve até filme, etc., que matou pai e mãe, mancomunada com dois indivíduos, ela, quando a psicóloga perguntou para ela se ela estava arrependida do que ela tinha feito,
O que ela falou? Ela falou meio arrependida, meio. Mas você conhece alguém que se arrepende meio de ter matado o pai e a mãe? Não, claro que não. Você acha que é possível? Claro que você não. briga com seu pai, você não vê a hora de arredondar. Com o pai, com a mãe, com uma pessoa querida. Meio. E isso ela falou ainda com uma certa... Não foi nem franqueza, porque não está zero arrependido.